Turminha, vamos lá. Dando sequência ao que eu falei com vocês aí do processo anestésico, nós vamos falar um pouquinho agora sobre anestesia geral, ou seja, tudo. Anestesia geral é muito louca. A anestesia geral é assim, ó. Vai lá, deitou, eu vou te anestesiar, beleza. E aí, pro paciente é interessante, tá? Pro paciente o que aconteceu? Onde que eu tô? Para onde que eu vou? Para ele é como abrir e fechar o olho. Muito interessante, muito doido, muito legal. Agora, entre o abrir e o fechar, aí meia hora, uma hora, 2, 4, 6, 8, não sei, depende da cirurgia. Tá? Então quando fala que é anestesia geral, tá? A condição é abriu. Só que esse tempo entre o abrir e o fechar é que não vai ser cronometrado. A pessoa que passa pelo processo, ela não vai saber, ela não vai entender, ela não vai interpretar. Tá? É muito interessante. Quem já passou aí pela geral sabe o que eu estou falando. Eu já passei, então por isso que eu posso falar. Então, quem está passando sabe. É interessante. E eu me lembro que eu voltei na sala de recuperação pós-anestésica, eu estava entubado, eu estava tirando o tubo. Fernando, respira. A única pergunta que eu fiz, que eu me lembro, a única, foi virar pro cirurgião lá, pro anestesista e falar assim: doutor, teve alguma intercorrência na minha cirurgia? Aí ele tá assim: não, foi ótimo, estava previsto 1 hora, demorou 40 minutos. Aí eu, tá, apaguei. Eu acordei, já estava lá no quarto já da enfermaria. Tá? Então assim, é uma condição da anestesia, tá? É uma condição da anestesia geral. Ela compreende no estado de inconsciência, e a inconsciência mesmo, reversível, que vai ser obtido aí pela via inalatória ou endovenosa, depende, que é caracterizado por 3 pontos, 3 pontos chaves, 3 essências da anestesia geral, 3 pontos assim formidáveis dela. Primeiro, amnésia. A pessoa não lembra de nada. Nada do que acontece durante, nada do que acontece durante o efeito cirúrgico, durante o efeito anestésico. Tem amnésia, não lembra, não sabe. Inconsciência, vai ficar inconsciente. E acorda, do nada. E analgesia, o processo da dor não vai existir. A anestesia geral vai promover aí uma depressão irregular, claro, irreversível, do sistema nervoso central por meio aí da administração dos medicamentos, que vão determinar esses graus variados de bloqueio sensorial, motor, reflexivo e cognitivo. Vão bloquear a sensação do corpo. Ela é dividida no processo da indução, quando vai fazer a indução, administrando agentes anestésicos e, claro, prolongando até o início do procedimento cirúrgico. No momento da incisão, a intubação ocorre nessa fase. Que foi o que aconteceu. O médico já veio, funcionou, colocou o sorinho na minha mão, e aí ele começou a fazer a indução anestésica com o gás, inalatória. Tá, então, Fernando, você vai respirando. Eu tô assim, não, doutor, que tal? Ele tá assim, não, tá de boa. Eu fui conversando com ele o tempo todo, né? Eu, o médico, o cirurgião, o anestesista, o técnico, o circulante, nós botando no meu papo. E eu fui lá, não, que doido ali o carrinho de anestesia, não, o vídeo e tal. Ele falou assim, você conhece? Eu falei, sou enfermeiro, já trabalhei no centro cirúrgico, não, é muito legal. E aí ele começou a induzir, eu falando, não, doutor, que doido, eu não tô sentindo meus pés mais, tá formigando, minha mão aqui tá mexendo, eu deixei a mão cair do lado, tá assim, tá tendo efeito já. Eu falei, pois é, eu vou apagar agora, quer ver? 1, 2, e apaguei. E a partir dali é que vem o processo da intubação. Intubação orotraqueal. É intubação, não é intubação não, tá? Então na hora de escrever, escreve certo, é intubar. O paciente vai ser intubado. Só pra você não ter dúvida, pra você entender o que eu tô falando, que é in e em, pra você não for escrever coisa errada. Quando o paciente vai ser intubado, intubado, será colocado um tubo dentro do paciente. Um tubo na via aérea do paciente. Vai ser intubado. Entubado com colocar a pessoa dentro de um tubo. Você não vai pôr o paciente num tubo. Você vai colocar um tubo no paciente. Por isso que é intubação e não entubação. Então a intubação acontece na fase da indução da anestesia geral. Pode ter a fase de manutenção, que é em sequência. Quando o paciente vai ser mantido no efeito anestésico, é a manutenção da anestesia durante todo o procedimento cirúrgico, é feito com gases anestésicos, é feito com a administração de medicamento endovenoso, tá? Logicamente que vai de acordo aí com o plano que foi trabalhado para a questão do paciente. Essa fase tem aí o início e o término da cirurgia, e claro que segue aí todo o processo, do início ao fim da cirurgia,
vai o processo dessa manutenção. E a reversão, quando o paciente vai estar voltando, vai ser revertido o quadro. E aí vamos prosseguir aqui, ó. Reversão desse efeito anestésico. A reversão também é a fase que é chamada aí de emergência, de sair, de emergir ou de despertar. Fala que é emergência porque vai ser a superficialização, o retorno, claro, desse estado de anestesia. É lógico que o tempo, né, depende da profundidade, da duração, e claro que vai terminar quando o paciente estiver saindo aí da sala de operações, que ele começa a voltar. A retirada da cânula, a extubação, ocorre nessa etapa, quando o paciente vai ser extubado. A incidência de complicações está relacionadas aí à anestesia, ou acontecem na indução ou na reversão. Se tiver algum probleminha, alteração eletrocardiográfica, alguma alteração respiratória, acontece no início ou no final. Durante não, tá? No início ou no final. Anestesia geral inalatória. Os fármacos são voláteis, administrados na forma de gás, sob pressão, e liberados de forma de vapor. Claro que é dividido em gases representados pelo óxido nitroso, tubulação de cor, lembra, né? Tubulação de cor azul. Ou os vapores, né? Que pode ter aí heteralogenado, como alotano, eflorano, isosulflorano, cefaloflorano. Ou seja, anestésicos na forma de vapor que o paciente vai inalar, ele vai inspirar. Agora, a anestesia pode ser endovenosa. Claro que vai ser a administração do fármaco dentro do leito venoso, vai ser intravenosa, para atingir os 5 elementos de uma boa anestesia: inconsciência, analgesia, amnésia, os 3 clássicos da geral, relaxamento muscular e o controle dos reflexos autonômicos. Então, quando vem essa anestesia, eles querem que o paciente fique apagado, fique inconsciente, não lembra de nada, amnésia total, e fica de boa, relaxado, tranquilo. Os anestésicos intravenosos podem ser os barbitúricos, que vão deprimir o sistema nervoso central, vão ter uma atuação direta aí, a dose, né? Claro que vão levar a uma inconsciência leve, até uma sedação leve, o quadro de inconsciência, e claro que se a dose for muito grande pode ter até uma apneia, por isso que ele é entubado, para controlar a respiração. O tiopental é o mais usado na indução e na manutenção da anestesia, principalmente em cirurgias de curta duração. Os opioides, que vão ser trabalhados, são fármacos que vão aliviar a dor sem perder consciência, mas outras medicações é que perdem a consciência. Aí tem esses medicamentos todos de morfina, propofol, tá, fentanila, que são vários utilizados. E os benzos, esses que são os caras. Benzodiazepínico, são ansiolíticos potentes, que vão reduzir a ansiedade e, claro, administrados como pré-anestésico, deixar a pessoa mais light, mais zen, mais tranquila. Faz anestesia! É isso aí, tá de boa. Não, vai te cortar toda, pode ir. Vai ficar mais zen. Podem ser usados para sedação perioperatória e para induzir, claro, anestesia, para ajudar no aprofundamento da depressão do sistema nervoso central. Em geral, tá, tem algum efeito residual que pode acontecer, tá? Depressão respiratória, né? Pode ter uma lipotímia, a reação aumentada um tempo, falta de uma coordenação motora. Como assim, tempo de reação aumentada? A pessoa bate. Tá, então tipo assim, demora para reagir. Falta de coordenação motora, pode ter um desconforto epigástrico, a amnésia tá lá. Aí vem fraqueza, cefaleia, turbação visual, vertigem, náuseas, vômitos e confusão. Pode ser midazolam, diazepam, clonazepam, lorazepam. Os pampans são os benzodiazepínicos. A anestesia geral balanceada, aquela que vai trabalhar tanto o inalatório quanto o intravenoso. É aquela que trabalha com os dois, a pessoa inala e veia, inala veia. Então ela vai trabalhar de uma forma a equilibrar o uso da geral. Vão usar medicamentos hipnóticos para provocar inconsciência, para provocar amnésia. Os opioides para a questão da dor e impedir esses espasmos autônomos. Vai bloquear neuromuscular para imobilizar o paciente. Bloqueio regional para proteger os reflexos. E claro,
alguns adjuvantes para controlar a pressão, controlar a frequência cardíaca, para tratar a intercorrência. Ou seja, quando o cara estuda anestesiologia, não é simplesmente pega o medicamento, injeta na veia e fica de boa, não. Ele tem um estudo, ele tem conhecimento para se chegar a definir a dose, definir qual anestésico, definir todo o processo. Não é simplesmente, injeta. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Relaxante muscular são medicamentos que vão favorecer a intubação, a entrada de um tubo, tá? Para a pessoa ficar relaxadinha, para o tubo entrar facilmente. Vão favorecer, vão facilitar o desenvolvimento aí de condições cirúrgicas ideais, claro, menos profundos do que a anestesia geral, então são relaxantezinhos. Vão afetar a musculatura esquelética estriada, provocando o bloqueio da placa. E aí tem pancurônio, rancurônio, succinilcolina, que são medicamentos relaxantes musculares. Antagonistas de reversão, antagonistas opioides, que vão anular a ação dos opioides, revertendo rapidamente o efeito aí da depressão e da analgesia que é provocado pelo opioide. E aí pode ser a naloxona, que é um antagonista que reverte esses efeitos. É claro que vai reverter náusea, vômito, essa alucinação, essa depressão respiratória. É um medicamento que é usado para neutralizar o efeito do opioide. E aí ele vai ser empregado. E um bloqueio regional, que a gente vai entrar daqui a pouquinho em detalhes. É uma perda reversível da sensibilidade, porque o medicamento ele vai bloquear, ele vai anestesiar de uma extremidade do corpo, de uma região. É utilizado para tentar impedir a condução do estímulo dos nervos e troncos, por exemplo, como um plexo braquial, tá, visando anestesia em todo o membro superior. É o que eu falei com vocês, quando a gente fala de bloqueio regional, nós vamos impedir o processo doloroso em uma pequena parte do corpo, não nele todo. Mas eu quero só impedir naquela região para a cirurgia naquele momento. E é a partir daí que a gente vai falar desses bloqueios regionais. Então, fica comigo e continue estudando.